Opa pessoal, tudo certo? Meu nome é Jorge André, eu sou o criador do canal e hoje eu quero trazer uma reflexão sobre um tema que tem destruído a vida financeira de muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas que tinham tudo para crescer financeiramente, mas tomaram decisões erradas, perderam oportunidades e acabaram retornando para a estaca zero, né? E isso se não voltaram para uma situação ainda pior, né? E eu vou explicar o porquê disso, mas é importante você entender esse assunto para que você não seja essa pessoa, né? Todo mundo conhece alguém que ganha bem, tem uma boa renda, mas vive mal. Eu mesmo já atendi uma cliente, né, que ganhava quase 30 mil por mês, mas ela vivia com um pouco mais de um salário mínimo, porque praticamente tinha se tornado sócio do banco, né? E o banco tomava todo o dinheiro dela devido aos juros que ela pagava. E são muitas pessoas assim por falta de planejamento, né? Mas, antes da gente começar a falar disso, se você quiser evitar esse erro, você pode começar agora o seu planejamento financeiro para o mês de março, né? E eu não quero ouvir, né, desculpinha, não tenho renda suficiente para me planejar, meu orçamento está apertado, eu estou endividado. Com o nosso programa você vai entender que é possível construir uma vida tranquila, independente da situação que você está hoje, né? Porque muita gente diz isso, né? Eu preciso ganhar mais para começar a investir. O que não tem nada a ver, porque você não investe porque tem dinheiro sobrando, você investe porque você quer ter dinheiro, né? E isso não significa necessariamente investir no mercado financeiro, mas investir em você, nas suas ideias, tá? Mas para isso você precisa se planejar agora para o próximo mês, tá? Com a ajuda do programa, você vai criar uma rotina ideal para você, tá bom? Agora, retornando aqui, né, a nossa reflexão, aqui no escritório a gente recebe muita demanda relacionada a processo de precatório. Então imagina alguém que de repente, né, descobre que tem um direito, né, a um patrimônio deixado lá pelo avô, pelo bisavô, um valor significativo, muitas vezes maior do que a renda anual dela. Sei lá, ela vai receber 100, 200 mil que ela não estava esperando, né? Essa é uma surpresa muito boa, né? Mas levanta aquela dúvida na cabeça das pessoas, né? O que eu faço com esse dinheiro? E eu quero começar a nossa reflexão com uma lição que eu aprendi lá em 2018, no livro do Benjamin Franklin, no livro dele chamado Almanaque do Pobre Richard, ou Almanaque do Pobre Ricardo, né? Que é um livro que trazia vários ensinamentos do dia a dia para os americanos. Eu acho que inclusive ele foi publicado antes da independência dos Estados Unidos, e nesse livro ele falava assim, né? Não mate a porquinha prenha. Essa é uma frase brilhante, né, que resume o que você não deve fazer com o seu dinheiro. Eu não tenho experiência, né, com criação de animal, mas essa analogia é muito simples, né? Quando você mata uma porquinha prenha, que poderia ter, sei lá, 6, 8, 10 leitõezinhos, né? A principal perda que você tem não é da porquinha, mas dos leitões que a porca estava carregando, né? Da mesma forma, quando você tem uma oportunidade na mão, quando você tem um dinheiro na mão, o que você não pode fazer é colocar o seu dinheiro onde ele não dá cria, onde você não tem retorno, né? Porque se você investir de uma maneira precipitada, né, irresponsável, você não perde só o valor que você tem hoje, mas todo o potencial de crescimento. E o que eu mais vejo no escritório, né, são pessoas e famílias, né, que tinham tudo para crescer, mas por falta de planejamento, decisões ruins, porque não sabiam administrar o que ganharam da melhor maneira, elas perderam oportunidade e retornaram depois de alguns meses para a estaca zero, né, para o mesmo ponto de partida e às vezes com um sentimento de frustração, porque aquele dinheiro que trouxe esperança, né, porque era um valor expressivo, agora não trouxe melhoria sensível nenhuma para a vida delas. E elas ficam até se perguntando, né, aonde foi parar todo aquele dinheiro, né? Dinheiro que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca tinha pego antes.
E quando eu falo de estaca zero, a estaca zero não é o ponto de partida, né? A estaca zero é um ciclo. E quem não aprende a sair desse ciclo sempre volta. Né? Não importa se você recebe um salário fixo de 5 ou 50 mil reais, se você ganha 100 ou 200 mil a mais, né? Muitas pessoas elas vivem na estaca zero e elas estão presas lá. Né? O dinheiro, quando ele não é controlado, ele parece um balde furado. Né? Você vai colocando água e você não vê nada. Né? Ele sempre vaza. E o arrependimento fica. Né? Mas o ponto é que essas pessoas não chegam nesse estágio, né, porque elas querem necessariamente. A tragédia de muitos é que elas são atraídas quase que de forma automática para isso. Primeiro, porque a gente tem pressa de fazer dinheiro, né? O nosso dinheiro ele se desvaloriza muito rápido. Né? Mas também existe uma pressão de pessoas sempre oferecendo vantagem. Né? São sereias vendendo sonhos. Né? A internet está cheia de sereia, né? Vendendo atalho para você fazer uma viagem dos sonhos, para você multiplicar o seu dinheiro rapidamente. Né? E tem gente que acredita. A pessoa fala, eu vou ensinar você a multiplicar o seu patrimônio com consórcio. Poxa, desde quando ter dívida é ter patrimônio? Né? E é extremamente difícil essas pessoas ignorarem essas oportunidades que a gente recebe, porque a estratégia para chamar a atenção, elas estão cada vez mais sofisticadas, né? Estão mexendo com as nossas emoções, com os nossos sonhos, dando estímulo, prevendo os nossos comportamentos. Então, é muito complicado você entender se você está o que você está fazendo com o seu dinheiro é uma decisão racional sua ou você está sendo condicionado a achar que aquilo é o melhor para o seu dinheiro, né? Porque muitas das vezes essas oportunidades elas simplesmente não se encaixam com a nossa realidade ou elas são apresentadas de uma forma que elas escondem conflitos de interesse, né, por trás da proposta, para fazer você fechar negócio e que é bom só para o vendedor. Tá? Então, quanto maior for o seu despreparo, o seu desconhecimento, maior é a chance de você se deparar com essas falsas oportunidades e fazer um mau negócio. Né? Como diria o próprio Benjamin Franklin nesse livro, né? Quem se deita com cachorro acorda com pulga. Né? E as sereias não estão só na internet, não, elas estão em toda parte. Né? Existe uma pressão social, essas promoções irresistíveis, essas ofertas relâmpagos, elas estão por todos os lados. Né? Por exemplo, o mês de março vem chegando. E a quantidade de eventos e festas são inúmeras. Né? Quantos não são seduzidos, né, pela diversão para gastar mais do que elas podem e elas vão carregar aquela sensação no final do mês de um mês perdido. Né? Tem aquela música, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, é por aí. Né? Quando você vê o seu salário já foi, a sua poupança que você fez também se foi e você reinicia o mês de abril na estaca zero. Então, para transformar esse dinheiro em algo mais duradouro, que dê frutos, é preciso ter um projeto financeiro com investimentos constantes, com uma rotina bem estruturada, com um plano de ação bem montado, porque senão o dinheiro que você recebe acaba se dissolvendo em pequenos gastos do dia a dia. E sem que você perceba uma melhoria de fato na sua vida. Por isso existem tantas histórias, né, de pessoas ricas que ficaram pobres, né, porque não tinham essa estrutura, não tinham o hábito de reinvestir constantemente. E você não pode simplesmente ter preguiça de cuidar do seu dinheiro. Né? Então comece já, clique no link, eu aguardo vocês.